Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional. Graças a Deus, estamos juntos, firmes e fortes na presença do Senhor. Como é que você está? Eu desejo de coração que você esteja bem e vamos ficar melhores por causa da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 15, versículos 10 ao 18. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. No começo do capítulo 15, o Senhor fala com Abrão em uma visão: Abrão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande é a sua recompensa. E Abraão responde para o Senhor: mas como será grande a minha recompensa se o Senhor não me deu filhos? O meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Na cultura de Abraão, ter muitos filhos significa que a pessoa era muito abençoada, era a continuação da linhagem de Abraão. E no versículo 9, Deus diz para Abrão: traga uma novilha, um carneiro, uma cabra, uma rolinha, uma pombinha. E Abrão trouxe todos os animais. O Senhor disse: traga. Mas Abrão já entendeu que aconteceria ali um ritual, um pacto, uma aliança. Então Abrão cortou os animais ao meio e colocou um de frente para o outro. E no versículo 11 nós lemos que Abraão enxotava as aves de rapina que estavam descendo para comer do sacrifício. Deus mandou Abraão trazer os animais. Ele estava cuidando daquilo que foi ordenança de Deus. Nós também precisamos guardar tudo que o Senhor nos permite e enxotar para longe toda a incredulidade, tudo aquilo que quer roubar o nosso tempo e minar a nossa fé. Assim como Abrão, devemos ter uma posição ativa de não permitir que roubem-nos aquilo que é precioso para nós e para Deus. E eis que veio sobre ele trevas densas e apavorantes. Vamos imaginar que Abrão já estava ali o dia inteiro esperando pelo Senhor, enxotando as aves de rapina. E quando Abrão cai no mais profundo sono, no versículo 13, o Senhor diz: então disse o Senhor: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Abrão estava falando com Deus sobre a necessidade de ter um filho. E quando Abrão logo adormece, cansado de enxotar as aves de rapina, esperando a presença do Senhor para o pacto, a primeira coisa que Deus diz para Abrão é: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. E também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus já disse até quanto tempo duraria tudo aquilo.
mas eu vou castigar a nação que está escravizando esse povo, e eles não vão sair de lá de mãos vazias. Todos nós lembramos que quando o povo estava saindo do Egito, os egípcios mesmo estavam dando ouro, eles estavam querendo se livrar do povo de Israel. Vocês podem ir embora. Era como se fosse uma compensação por todo o trabalho escravo, por tudo quanto o povo de Israel tinha passado na terra do Egito. Abrão cortou os animais ao meio, porque era costume da época, quando eles iam fazer um pacto, uma aliança, cortava-se os animais ao meio e as duas partes interessadas passavam no meio daqueles animais que estavam cortados. Alguns até tocavam na parte do animal que tinha sido cortado ao meio e dizia: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir contigo a minha aliança. E foi exatamente assim que aconteceu. Abrão cortou os animais ao meio, sim, cada um de um lado, um de frente para o outro, só que na hora de passar pelo meio dos animais, Abrão estava adormecido. E no versículo 17 diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. O pacto que Deus fez com Abraão enquanto ele estava dormindo, Deus fez confiando na sua própria fidelidade. Abraão não precisou prometer nada para Deus. Deus passou um fogareiro esvoaçante com uma tocha acesa, firmando o compromisso. Abrão, faça-se comigo o que aconteceu com um desses animais, se eu não cumprir o meu pacto, a minha palavra com você. E o versículo 18 diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes darei a essa terra. Abrão estava dormindo e o Senhor estava cumprindo um pacto, uma aliança. Abrão estava ansioso pela presença, tinha escutado a voz de Deus em uma visão, estava lá para o encontro, para o pacto, estava buscando Isaac, e Deus também estava lá sendo fiel a Abrão. Porém, Deus não estava ali apenas por Isaac, Deus estava ali pelo pacto, pela fidelidade, olhando para Abrão e vendo uma nação inteira. Enquanto Abrão queria apenas ser pai, Deus disse: você vai ser pai e pai de multidões. Se cumpriu também na vida de Abraão, Efésios 3:20, que diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa promessa teve um pacto tão lindo, pacto de sangue. Deus passou pelo meio, confiando na sua fidelidade. Hebreus capítulo 6 e versículo 13 diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou Deus quando? Em Gênesis 15, quando passou pelo meio dos animais como um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa. Jurou por ele mesmo. Não passou Deus e Abraão, porque uma promessa, um pacto é de igualdade. Abraão e nenhum de nós tinham como passar pelo meio e fazer uma promessa, um juramento tão sério assim com Deus. Deus não fez isso confiando na palavra de Abraão. Deus fez por ele mesmo. Deus fez por sua fidelidade. Deus fez e jurou por ele mesmo, porque nenhum outro há maior ou igual a ele. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de palavra, de compromisso, um Deus de aliança, um Deus de milagres, prodígios e maravilhas. Nós louvamos e exaltamos ao teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te glorificamos porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Nós somos alvos do teu amor, da tua misericórdia todos os dias. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Abençoa toda essa humanidade que precisa de ti. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda a honrar os nossos compromissos, a nossa aliança contigo. Nos ajuda a sermos pessoas de palavra,
que possamos falar e cumprir, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Curtam o vídeo, compartilhem com quem o seu coração desejar. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 6h30.